Vamos lá. Fenóis. Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo bem? E aí? Oi? Tá tudo tranquilo, tá dando de Ah, ouvir. beleza. Também tô ouvindo bem sua voz, então acho que se você tá falando e eu tô ouvindo bem, então tá todo mundo na mesma pegada, né? Isso. Antes de falar, ô Bruno, sua defesa é hoje, né? Não, é terça. Terça, né? Muito bem. Quem é que tá na sua banca? Mauro, Tayane e Aline. Muito bem, muito bem. Sua ideia ficou legal. Botou pocando. Valeu. Então vamos lá, né? Ah, Fenóis. Gente, fenóis ou haletos de arila também é o que a gente vai falar, né? Principalmente fenóis, né? Vamos lá. Fenóis, o que são fenóis? Fenóis são compostos orgânicos que possuem sua estrutura, o anel aromático. E ligado a esse anel aromático, nós temos aí a hidroxila. Em resumo, os fenóis podem ser considerados como enóis aromáticos. Como assim? O anel aromático tem a ligação dupla, então a hidroxila ligada a esse carbono, nós temos aí um enol. Só que é aromático. Então, poderíamos dizer que é um enol. Contudo, não é muito interessante falarmos dessa forma, porque ele possui características bem diferentes dos enóis, de modo geral. Apesar também de algumas coisas que são semelhantes, algumas propriedades, algumas características. Por exemplo, a reação tautomérica de formação de cetonas ou aldeídos. O fenol ele pode se converter facilmente em uma cetona através da alteração da estrutura de maneira tautomérica. Só que esse direcionamento da reação é muito pequeno, muito baixo. Por isso que quase não observamos. Certo? Então, qual é o nome mais simples dos fenóis? Nós temos o próprio nome que nós chamamos fenóis, ou também conhecido como benzenol, que nada mais é do que uma única estrutura, uma única estrutura de aromático ligado à hidroxila. O que é interessante nisso aqui? Por essa imagem, que geralmente nós utilizamos isso aqui mais em outro tipo de apresentação de imagem, por quê? Aqui há uma distorção da nuvem eletrônica em torno da hidroxila, então podemos dizer claramente que o fenol é uma molécula polar. Essa distorção da nuvem eletrônica faz com que haja uma riqueza de elétrons nessa região da hidroxila. Esse pequeno detalhe também favorece a um outro ponto importante. A hidroxila realiza a ligação de hidrogênio. Esse é um ponto-chave também, certo? Vamos lá, então. Bom dia, Amanda. Bom dia, Flávio. Amanda, depois você me fala aí, porque eu não recebi nada seu, não tá nem no cronograma do sua pré-banca, né, que fala. Não tá nem meu nome ainda. Depois você dá uma olhadinha lá, viu? Tá bom, Flávio. Porque eu tem para Patrício e tem você, mas eu só vi informações de Patrício, pelo menos o que chegou no meu e-mail, né? Dá uma olhadinha lá para ver se não tá faltando alguma informação a ser atualizada. Mas vamos lá, né? Então, o histórico dos fenóis. Primeiro, ele foi descoberto pelo médico Joseph Lichten. O que acontece? Esse camarada aqui, ele utilizava fenóis no intuito de matar bactérias. Como assim? Fazia uso dessa substância em solução aquosa como desinfectante no processo de cirurgias, né? Ele passava na superfície da pele, no local onde seria realizado o corte cirúrgico. Interessante, né? Então e o fenol tem essa propriedade, tem essa característica bem forte em ser utilizado como desinfectante. Aí essa substância então passou a ser utilizada como desinfectante em vários pacientes cirúrgicos e por um bom tempo. Porém, existe um problema. O fenol é uma substância extremamente tóxica, ocasiona queimaduras a depender do nível, né, bem grande, né? Esse nível de queimadura chegando a um grau bem elevado.
E é uma queimadura química muito tóxica, tanto para inalação, em uso tópico, até na ingestão, podendo ocasionar a morte facilmente de qualquer pessoa com o uso dessa substância em uma quantidade um pouco, ou seja, acima um pouco da dose letal. Claro que quando eu falo acima da dose letal, significa eu estou querendo dizer que a dose letal para o fenol, neste caso, é muito baixa. Eu não lembro bem o valor aqui, mas é muito baixa mesmo. Por isso que não é interessante utilizar esse tipo de substância em pacientes. Mesmo agora, naquela época, né, em 1860, não existiam não existia um número muito grande de desinfectante. Por isso, essa descoberta foi uma inovação naquela época, né? Bom, nomenclatura dos fenóis é bem simples, né? Primeiramente, nós vamos identificar a hidroxila no anel aromático, certo? Vamos colocar o nome dos radicais envolvidos e, como último nome, fenol, que é a cadeia principal, certo? Se caso a hidroxila tiver maior número ou seja, não tiver somente a hidroxila como radical, tiver um grande número, aí nós vamos utilizar como cadeia principal o benzeno, certo? Aqui um exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a hidroxila e o metil. Muito simples de dar o nome disso aqui. O metil passa a ser uma ramificação e o fenol como grupo principal. Observe que o hidrogênio, desculpa, o carbono 1 é o carbono ligado à hidroxila. Hidrogênio o quê, meu Deus? A hidroxila. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Isso daqui é porque o grupo principal é a hidroxila. No mesmo acontece na outra estrutura e na outra. Só que tem uma pequena diferença. O metil está no carbono 2, carbono 3, carbono 4. A nomenclatura aqui vai ser alterada conforme essa variação da posição. Só que nós podemos apresentar essa mesma nomenclatura em várias formas. Observe. 1-hidrox, 2-metilbenzeno, o benzeno como cadeia principal. Orto-hidrox-metilbenzeno, observe a posição orto. Ou orto-hidroxitolueno. Mas aqui ainda podemos chamar o quê? Ortometilfenol, certo? 2-metilfenol, olha que interessante. E ainda podemos chamar simplesmente de essa substância de ortocresol. Olha que interessante. Então, são várias nomenclaturas que são semelhantes. E aqui vem todas essas características, aí poderia ser o quê? Metametilfenol ou metacresol, certo? Aqui parametilfenol e parametilcresol, seguindo as mesmas características, certo? Quais são, então, as propriedades principais dos fenóis? Primeiro, todo fenol ele é ácido devido à estrutura aromática que vai atrair o par de elétrons da hidroxila e, consequentemente, tornar o hidrogênio ionizável, certo? Então, o grupo hidroxila é um grupo doador, então ele está doando elétrons para o anel. Ao doar elétrons para o anel, o hidrogênio se torna facilmente ionizável. Essa questão de doação de elétrons ou recepção de elétrons, nós já vimos em Orgânica 1, no tema de aromáticos. Grupos retiradores e grupos doadores de elétrons, certo? Os monofenóis são polares e os polifenóis podem ser polares ou apolares. Não é aquela questão. Devido à distorção da nuvem eletrônica em torno da hidroxila, nós podemos ter substâncias polares ou apolares. Vai depender da disposição destas outras hidroxilas. Se tiver apenas uma hidroxila, sempre você vai considerar como polar. Aí vem o detalhe. Maior número de hidroxilas, a possibilidade de a distorção da nuvem eletrônica estar em lados opostos. Aí sim há uma possibilidade de se tornar apolares. Vamos lá. Ponto de fusão e ebulição mais altos, porque realizam ligações de hidrogênio. Quanto maior o número de hidroxilas, maior o número de ligações de hidrogênio, possivelmente maior ponto de ebulição e maior ponto de fusão. Sem contar também que aumenta a massa molecular. Os fenóis simples são líquidos ou sólidos de baixo ponto de fusão. Quer dizer o quê? Se eu tenho só uma hidroxila e de baixo peso molecular, eles serão sólidos com ponto de fusão baixo ou, em alguns casos, serão líquidos à temperatura ambiente. Também vai depender muito da temperatura ambiente dos lugares, né? Os fenóis são pouco solúveis em água, certo? Com exceção do fenol em si, certo? O fenol mesmo, a sua solubilidade que é elevada, que chega a 9 gramas por 100 gramas, ou seja, bem acima
do valor mínimo considerado como solúvel, que é de 3 gramas por 100 gramas de água, mas somente o fenol. Já os demais, pouco solúveis, mesmo alguns, a não ser os polifenóis, que possuem um maior número de hidroxila. Aí há uma variação a depender da estrutura, certo? São mais densos que a água, importante, né? Ou seja, a densidade de um fenol ele é maior do que a água, no caso do fenol, chega a 1,07 gramas por ml, a água é 1 grama por ml, né? São, como eu falei, são extremamente tóxicos e possuem um odor bem característico, o cheiro, quando a gente manuseia fenol no laboratório, o cheiro é desagradável, muito forte, e pode ocasionar irritação nas vias aéreas devido à sua toxicidade. São bastante utilizados como desinfectantes, medicamentos, plásticos e explosivos. Mas aí vem, esse desinfectante não mais em cirurgias, porque não vai mais direto em uso tópico no paciente, certo? Ou, às vezes, pode ser usado uma concentração muito baixa em associação a outras substâncias. Pode ser que ainda existam essas soluções. Mas, lembrando que a concentração que usava anteriormente, logo na sua descoberta, era muito maior. Na verdade, ele era praticamente só tinha fenol e água na solução. Aqui nós temos alguns fenóis, né, específicos. Aqui o monofenol, como eu falei com vocês, ortocresol, certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o ortocresol, metacresol e paracresol. Olha só a posição do metil como altera. Posição orto, posição meta, posição para. Aqui eu já tenho outro nome de fenóis também, só que aqui é o difenol. Eu tenho o difenol catecol, difenol ressorcinol e o difenol hidroquinona. Observe que quando eu trabalhar com o nome hidroquinona, geralmente até mesmo em espectro de infravermelho ou os espectros de análise, eu sempre utilizo muito substâncias semelhantes a essas para poder diferenciar a posição. Porque aqui, ó, devido aos overtones do infravermelho, por exemplo, nós temos posição orto, meta e para. Então há essa pequena diferenciação. Então eu posso utilizar esses nomes aqui tranquilamente com vocês. Catecol é o ortohidroxfenol, o ressorcinol é o meta-hidroxfenol e o hidroquinona é o para-hidroxfenol, certo? Propriedades físicas dos fenóis, que isso aqui que é interessante. Observe bem, gente, que primeiro, a gente já falou que os pontos de fusão e ebulição deles são muito mais elevados, certo? Mas, devido à posição da hidroxila e as suas ramificações, é possível observar uma pequena alteração nas suas propriedades, tanto na propriedade ponto de ebulição, quanto na solubilidade, certo? Que são pontos importantes para soluções fenólicas. Observe que o fenol em si, né, que é um monofenol, ele só tem a hidroxila como grupo ligado ao anel aromático, ele tem uma solubilidade 9,3. Vamos usar ele como referência. Fenol tem um ponto de ebulição de 182 graus Celsius. Agora, gente, olha só. Vamos colocar uma ramificação. O que acontece quando a gente coloca uma ramificação? Aumenta o peso molecular, consequentemente, o ponto de ebulição deve aumentar. Não é isso? É o que nós observamos aqui, ó. De 182, entrou um metil, aumentou para 191. Certo? Beleza, até aí tranquilo. A solubilidade tem que diminuir, porque você aumentou a cadeia. Diminuiu, só que diminuiu de uma maneira bem brusca, ou seja, se tornou considerado uma substância insolúvel, porque é menor que 3 gramas por 100 gramas de água. Neste caso aqui, ó, deu quanto? 2,5, bem baixo. Mas, vamos pensar o seguinte. Eu tenho o ortocresol, metacresol e o paracresol. Ortometilfenol, metametilfenol e parametilfenol. São 3 substâncias que possuem o mesmo peso molecular, com apenas um metil a mais em cada um comparado ao fenol. O que diferencia um do outro é apenas a posição. Um está na posição 2, 3 e 4. Então, todos deveriam ter a mesmo ponto de ebulição, mesma solubilidade, assim vai. Não é o que nós observamos. Há uma pequena variação, claro. Do orto, ó, observe que o orto é 192 o ponto de ebulição. Por quê?
Vamos voltar aqui. Vamos pegar os dois aqui, ó. Eu tenho aqui. Deixa eu só mudar aqui. Ah, não, mas não vai adiantar o ponteiro, não. Observe aqui, gente, ó. Posição orto, meta aí e para. Todo mundo está observando aí, né? Quando o metil está próximo à hidroxila, na posição orto, ele ocasiona um efeito estérico de impedimento dessa hidroxila de realizar as ligações de hidrogênio, certo? Consequentemente, isso vai influenciar em dois pontos importantes. Vai impossibilitar, não impossibilitar não, mas vai dificultar as ligações de hidrogênio. Consequentemente, diminui o ponto de ebulição, porque a força da ligação de hidrogênio é o que interfere no ponto de ebulição. Quanto mais forte ela for, maior o ponto de ebulição. Outra coisa, a presença dessa nuvem eletrônica do metil também dificulta a ligação de hidrogênio com a água. Consequentemente, sua solubilidade possivelmente deve ser levemente menor. O mesmo acontece aqui, ó. O metil já está mais distante. E o para também. Olha só. Aqui favorece o que? As ligações de hidrogênio. Só pensando dessa forma, vamos pensar o seguinte. Se o meta e o para são mais distantes do que a hidroxila, então o ponto de ebulição é maior. Vamos ver se é maior? Ponto de ebulição do meta, 201. Ponto de ebulição do para, também 201. Então são semelhantes. Solubilidade, olha só. Solubilidade do meta é 2,6. E solubilidade dos demais é um pouco menor. Olha só, o para é menor ainda do que o orto. Por quê? Aí vem outra influência. Primeiro, já é menos solúvel porque aumentou a cadeia, mas o meta está influenciando de maneira satisfatória as ligações de hidrogênio com a água. Então, o meta é levemente mais solúvel. Mas por que isso? Não é somente as ligações de hidrogênio? Não, não é somente isso. Nós vamos observar que a presença do grupamento metil na posição orto e para, como ele é um doador de elétrons, então ele vai estar doando elétrons para a posição orto-para dele. Vamos entender isso aqui observando a análise. Metil é um grupamento doador de elétrons. Então ele vai doar elétron e deixar negativa a posição orto e para. Metil vai deixar a posição orto, para e orto. Observe que é uma pequena alteração, ó. O metil está deixando esta posição negativa. Consequentemente, está doando elétrons para a hidroxila. Se o metil está doando elétrons para carbono da hidroxila, então a atração de elétrons pelo grupo aromático da hidroxila é menor. Então, vai tornar o hidrogênio menos ionizado. Consequentemente, vai favorecer o quê? A não realização de ligações de hidrogênio tão forte. Já na posição meta, por deixar negativo somente a posição orto e para, que não é o carbono da hidroxila, o que nós vamos ter? Aí a hidroxila não vai estar recebendo essa carga eletrônica, essa distorção da nuvem do metil, e, consequentemente, todo o efeito que torna essa força de ligação de hidrogênio mais intensa, favorecendo maior força de ligação com a água. Então, ele é mais solúvel por esse pequeno detalhe. Certo, gente? Então, vamos lá. Então, por isso que há essa diferença de ligação. Podemos observar também isso quando o grupo é retirador de elétrons, que é o caso do cloro. O cloro é um grupo retirador de elétrons, então ele vai deixar positivo as posições orto e para. Observe, a posição orto, 176, já interfere nas ligações de hidrogênio, certo? Já na posição para, está bem distante, as ligações de hidrogênio são mais intensas, são mais favoráveis, né? Ou seja, tem menos impedimento estérico. Então, por isso que a para é mais ponto de ebulição. Mas, quando a gente pensa na solubilidade, olha a inversão. 2,8 para o orto e 2,7 para o para e 2,6 para a posição meta. Então, há uma inversão. Há um pequeno aumento na solubilidade
na posição orto e para e mantém-se a mesma solubilidade na posição meta. Tudo isso por causa das estruturas de ressonância, certo? À medida que você aumenta a força do grupo retirador, que é o caso do nitro, orto, meta e para. Aí, quando esse grupo é muito mais intenso, a sua força de atração, aí a visualização dessa solubilidade é mais intensa. Só que tem um outro problema do grupo nitro. Existe o que nós chamamos de interação intramolecular. Olha só, interação intramolecular. Esse é um problema que nós observamos somente em grupos ligados ao neuromático que podem realizar ligação de hidrogênio de maneira interna. Como assim, professor? Olha só, o que acontece? Deixa eu ver se tem no slide aqui adiante. Tal. Só. Não, vou ter que desenhar. O que tinha aqui? Vamos lá, como é que funciona isso? Deixa eu botar aqui a mesinha aqui pra gente fazer o nosso quadro. Só um minutinho. Deixa eu ligar ela aqui, que eu acabei não ligando ela hoje. Eu imaginei que não ia precisar, mas vou. Vamos lá. Deixa eu ver. Observe aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês visualizarem. Estão enxergando a telinha aí? Ó. Aqui tá aparecendo para mim. Para vocês tá aparecendo também? Tela em branco aí, né? O quadro. Tá sim, Flávio. Ó, vamos pensar o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui um fenol. Tenho aqui hidroxila. Certo? Vamos pensar primeiro no ortonitrofenol. Gente, observe que lá nós estávamos falando de impedimento estérico. Aqui vai existir? Vai. Existe um impedimento estérico. Mas aqui existe outra característica mais influenciadora, que não é um impedimento estérico. É, na verdade, a interação intramolecular. O que acontece? Aqui vai ocorrer uma ligação de hidrogênio entre o grupamento nitro ligado na posição orto e a hidroxila. Isso daqui é o que nós chamamos de interação intramolecular. E o que isso quer dizer? Se eu tenho uma interação intramolecular, eu vou dificultar a interação intermolecular. Professor, mas o que quer dizer uma coisa com a outra? Intra e inter. Intra, dentro. Aqui é dentro. Ou seja, na própria molécula. E aqui entre moléculas. O que é que influencia o ponto de ebulição? Interação intermolecular. O que é que favorece a solubilidade? Interação intermolecular. Então, a interação intramolecular, ela dificulta a interação intermolecular, ou seja, ela vai dificultar a solubilidade e também o ponto de ebulição. Então, gente, olha só, se eu analisar dessa forma, o que eu vou ter aí? Vou ter uma concorrência entre a interação intramolecular e a interação intermolecular. Quanto maior a intra, menor a inter. Quanto menor for a intra, maior vai ser a inter. Observe que eu só uso como relação a intramolecular. Porque se ela não existir, significa que 100% dos grupos vão estar fazendo interação intermolecular. Certo?
Então, esse é o segredo. Ah, mas aqui tem a interação intermolecular no grupamento nitro na posição orto. Sim. E se fosse, no caso, a posição para, o que ia acontecer? Vamos pensar a posição para. Na posição para, olha a distância que nós temos do grupo, dos dois grupos. Não é possível facilmente ocasionar uma interação intermolecular aqui, ó. Está muito longe. O próprio anel aromático está dificultando essa interação intramolecular. Então, significa que a posição para tem maior interação intermolecular. Então, os dois grupos vão fazer interação inter. Então, vão estar livres para fazer interação intermolecular. E isso influencia diretamente em que? Influencia na solubilidade, principalmente. O que é que nós vamos observar aqui, ó? Nitrofenol, posição orto, 0,2, porque é intramolecular mais forte. Na posição meta, intra menor, já aumenta um pouquinho a solubilidade. O que acontece aqui agora? E na posição para, a solubilidade é bem maior. Olha só a diferença de solubilidade. É muito grande. Isso tudo por quê? Porque eu tenho agora interação intermolecular mais intensa. Tudo bem aí? Ficou claro? E à medida que aumenta o número de grupos, eu vou diminuindo a solubilidade de maneira considerável. Ou, né, comparados os demais. Lembrando que alguns desses ainda fazem ligação hidrogênio, o que ainda mantém uma solubilidade ainda satisfatória. Como, por exemplo, o trinitro, ó, a solubilidade ainda se mantém em um valor baixo, mas ainda de fácil avaliação. Outra coisa importante dos fenóis é a sua ação como ácido, né? Observe que se eu pegar o ciclohexanol, o pK dele é 18. O pK do fenol, por exemplo, é 9,89, muito alto. Então é uma substância extremamente ácida. Certo? Isso por quê? Por causa das estruturas de ressonância. Observe aqui, ó. Estrutura de ressonância do fenol. Doador de elétron, par de elétron vai, ó, para o anel. Aí ocorre toda a migração. Observe, ó, migração dos elétrons, deixando o oxigênio positivo em praticamente todas as estruturas. Até que o momento em que ele volta, formando a ligação. E aqui, ó, ele vem e devolve o par de elétron. Então, neste caso, as estruturas de ressonância deixam o oxigênio positivo e isso favorece o quê? A uma força de atração maior do hidrogênio. Consequentemente, o hidrogênio fica mais facilmente ionizável. Então, ele pode ser perdido mais facilmente. Essa ligação pode ser quebrada. Quanto maior essa força de atração, quanto mais positivo o oxigênio tiver, maior a força de atração, mais ionizável vai ser o hidrogênio. Então, mais ácido é o fenol. Vamos analisar estruturas fenólicas em relação a isso. Fenol em si, 9,89. Lembrando, gente, ó, vocês já fizeram, alguns já fizeram analítica e eu falei isso em ácidos carboxílicos e vocês viram também em química geral. pKa, quanto maior o valor de pKa, menos ácido. pKa pequeno, mais ácido. Certo? E isso é inversamente proporcional ao Ka. Ka grande, mais ácido. Ka pequeno, menos ácido. Nós falamos em ácidos carboxílicos. Certo? Então vamos lá, ó. Deixa eu limpar aqui. Gente, olha só. Vamos analisar aqui o fenol, deixar de lado, que só tem o hidroxila. Mas, novamente, orto, meta e para. Então, orto, meta e para. O que nós temos aqui?
A diferença de pKa. O metil é o nosso grupo aqui envolvido, certo? Metil, ó. Vamos analisar então o metil aqui rapidinho, só para a gente. Metil. Vamos lá, metil, tem um aqui. Hidroxila. Metil na posição orto. A pergunta é: o grupamento do metil é um grupo doador-retirador? Doador. Então o elétron ele vai ser empurrado para dentro do anel. Então, se ele é empurrado, isso aqui migra. Ele vai vir para cá, ó. Então, neste caso, o que eu vou ter aqui? Ah, mas professor, por que eu não olho a hidroxila? A hidroxila a gente já sabe o que acontece com ela. O que me interessa aqui é os demais. O que está envolvido fora da hidroxila, que no caso é o meu grupo ligante. Então, esse carbono ele fica positivo. Deixa eu mudar de cor aqui, tá verde. Esse carbono aqui fica positivo, certo? E esse de cá vai ficar negativo, com um par de elétrons. Fica negativo. Observe, o que acontece aqui? Já sei que o carbono ligado à hidroxila recebeu um par de elétrons. Já tem um par de elétrons aqui, então ele está recebendo elétron. Consequentemente, a doação de elétron desse oxigênio para cá já é reduzido, certo? Já é o primeiro ponto. Aí aqui vai ocorrer a migração, vai vir para cá, caindo, volta, até voltar ao normal. Mas o que me interessa é isso. O par de elétron passa pelo carbono da hidroxila, certo? Vou desenhar aqui agora a posição meta. Posição meta, certo? Vamos lá novamente, ó. Doador de elétron. Então ele vai empurrar o elétron. Esse par de elétron vem para aqui. A hidroxila continua. O metil continua. Verde aqui fica positivo. E aqui fica com par de elétron. Certo? Mas aqui não tem nada, muita ainda informação nenhuma. Ó, o que a gente vai fazer agora? Vamos migrar o par de elétron. Vou botar de azul aqui. O par de elétron cai. Ao cair, empurra o outro, ó, para cá. Aí o que nós vamos ter? Par de elétron, ó, caiu, né? Agora a ligação dupla é aqui e aqui. Aqui eu vou ter o metil. Ainda continua com a carga positiva. E agora o par de elétron está aqui, neste carbono. Observe que migrou deste carbono para esse. Então saltou aqui o meu carbono da hidroxila. Ele saltou. Se saltou, significa que não vai passar pelo carbono da hidroxila. Observe que na posição orto, passou pela hidroxila. Na posição meta, não passou pela hidroxila. E na posição para? Posição para. O que vai acontecer? Ó, vou migrar o par de elétrons, vai vir para aqui, certo?
Não desenhou dessa vez por quê? Tá tão bonitinho. Ah, agora foi. Então, ó. Posição para. Aqui fica metil. A ligação dupla continua aqui e aqui. E o par de elétrons fica aqui. E esse aqui fica positivo. Aí vem migração. Vou botar de azul só para mudar. Aqui empurrou. Empurrou. Nós vamos ter aqui agora o quê? Ó, par de elétron. Ele migrou, foi para aqui agora. Aqui. Aqui continua com metil. E aqui continua positivo. E aqui, agora o par de elétrons está aqui. Observe que está no carbono da hidroxila. Eu não fiz as estruturas de ressonância todas para poder explicar para vocês a parte aqui que me interessa. Lógico que vocês têm que mostrar as estruturas todas, como nós vimos lá no slide. O que é importante aqui, então? Vamos pensar. Orto. Vou mudar de cor. Vou botar aqui. Vamos botar uma cor mais chamativa aqui. Vou botar essa cor aqui. Vou botar um vermelho mesmo. Não. Aqui. Então, ó. Aqui, posição orto. Aqui, posição meta. E aqui, posição para. O que acontece? Na posição orto, há uma carga negativa no carbono da hidroxila. Na posição meta, não há. Na posição para, há. Então, observe que a posição orto e para possuem uma carga negativa no carbono ligado à hidroxila. Voltando para o nosso slide. O que nós vamos ter? Olha só. Presta atenção. Posição orto e para. Os valores são próximos. Então, o doador de elétron está doando elétron para a hidroxila. Então, a hidroxila está recebendo elétrons e está doando pouco elétron para o anel, comparado ao meta. Consequentemente, a posição orto e para são mais ácidas do que a posição meta, por exemplo, que o valor do pKa são diferentes. Menos ácido, viu, gente? Eu falei mais ácido, mas está equivocado nisso aqui, porque é um doador de elétron. Então, a posição orto e para são menos ácidos do que a posição meta. Por quê? Porque na posição orto e para, o grupo doador de elétron, que é o metil, vai doar elétron para o anel e, de acordo com as estruturas de ressonância, a posição do carbono ligado à hidroxila vai ficar negativa. Então, a hidroxila vai puxar o elétron com menor força do hidrogênio, tornando ele menos ionizável. Já na posição meta, o que vai acontecer? Não deixa negativa a posição do carbono ligado à hidroxila. Então, não há influência do grupo doador do anel ao carbono ligado à hidroxila. Consequentemente, ele é mais ácido. Então, lembrando que nós estamos falando de grupos doadores de elétrons. Agora, vamos ver a diferença aqui. Ó. Vamos pegar o nítrico, que ele é mais nítido. Olha só, grupo retirador de elétrons. Observe que há uma diferença. A posição orto e para agora são mais ácidas. Ó, menor valor do pKa, mais ácido. Já a posição meta, ela é menos ácida. Por quê? Novamente, segue o mesmo padrão. O grupo retirador, que é o caso do nítrico, ele deixa o anel positivo na posição orto, que está ligado à hidroxila, e na posição para, que também está ligado à hidroxila. Então, o carbono ligado à hidroxila ele fica positivo. Pelo fato de ele ficar positivo, ele torna o hidrogênio ligado à hidroxila, ou seja, o hidrogênio ligado ao oxigênio mais ácido, mais facilmente ionizável. Certo? Já a posição meta, que não há essa... deixa positivo também, mas não na posição do carbono ligado à hidroxila, ele vai ficar menos ácido. Observe, grupo doador de elétron deixa, de um modo geral, todos os fenóis menos ácidos. Porém,
ele vai deixar a posição orto e para menos ácido ainda. Grupos retiradores de elétron deixam o anel aromático mais ácido. Mais ácido por quê? Porque vai deixar positivo a posição ligada à hidroxila, deixando a posição orto e para mais ácidos ainda. Certo? No caso do cloro, aqui existe uma pequena diferença, porque o cloro ele vai criar uma outra estrutura de ressonância devido a essa posição, essa carga, esse par de elétrons, então ele vai criar mais uma estrutura de ressonância que torna a posição para menos ácida, por causa da outra estrutura de ressonância envolvida no processo. Certo? Que não é o nosso caso, aqui a gente não vai analisar muito ele, que a gente viu lá em aromáticos. Gente, então, todas as propriedades de fenóis a gente para por aqui, certo? Agora nós vamos falar da síntese de fenóis. O que são síntese? Produção de fenóis. Quais são as reações envolvidas no processo de fabricação do fenol? Certo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, ó, propriedades, encerramos aqui. Características, nomenclatura. Agora nós vamos falar das reações de síntese e das reações com fenóis. São dois modelos de reações. Reações de produção de fenóis e reação com fenóis. Vamos lá, então. Primeira reação de síntese, a mais comum e a mais comum não, desculpa. A pioneira nesse processo é a reação de conversão do grupo amino em hidroxila. Observe que, na verdade, aqui nós temos uma reação primeiro de produção do íon areno de azônio. Ó, esse íon areno de azônio é o anel aromático ligado a NN+. Ó, essa ligação NN+, que aqui, ó, é o que favorece essa reação de produção do fenol. Como é que funciona isso? Primeiramente, nós vamos ter uma reação do grupamento amino com o nitrito de sódio em meio ácido a uma temperatura controlada de entre 5 e 0 graus Celsius, certo? Está aqui, ó. Essa reação inicial é para a produção do íon areno de azônio, certo? Depois que o areno de azônio é produzido, o que vai acontecer? Vamos reagir, uma segunda reação, com óxido de cobre 1, né? Óxido cuproso, na presença de íons de cobre 2+, em meio aquoso. O que vai acontecer? Vai converter esse areno de azônio, esse grupo azônio, em hidroxila. Então, essa reação direta que nós temos de produção do fenol. Somente o grupo o grupamento amino, é o que é convertido em hidroxila, seguindo esses passos reacionais, certo? Com um rendimento de 80% a 92%, então muito alto. Uma excelente reação para a produção industrial. Se não me engano, uma reação que é acima de 60% já é favorável para uma reação industrial, certo? Que é o caso aqui de 80% a 92%. Então, para a questão industrial, ela é muito boa, certo? Então, observe que Clara, só um minutinho, gente. Clara, o sol vai arrebentar com o celular. Ele não pode ficar no sol. É você mesmo que eu tô falando. Está no sol. Se você deixar no sol, vai queimar a placa. Então, gente, olha só. Aqui o que é que nós vamos ter? Essa reação, que é a pioneira, uma das reações mais utilizadas para a produção de fenóis em questão industrial, que é o que nós chamamos de reação de hidrólise do sal areno de azônio, certo? Vamos lá, outra produção industrial também é a produção, essa aqui é a pioneira, viu, gente? Produção industrial, como eu falei. Só que outras produções também foram desenvolvidas para a produção do fenol. Uma delas é a hidrólise do clorobenzeno. Você tem o clorobenzeno, que é fácil a obtenção a partir do petróleo, e essa substância pode ser convertida facilmente em fenol através de duas etapas. Primeira etapa, fusão alcalina
desse camarada, certo? Em meio básico, como o caso do hidróxido de sódio. Também fácil obtenção, a partir do sal de cozinha. Você vai produzir o sal fenóxido de sódio, que é esse camarada aqui, tá vendo? O que vai acontecer, então? O hidróxido de sódio vai reagir com o clorobenzeno a uma temperatura controlada, no mínimo de 350 graus, certo? Sobre alta pressão. Por que alta pressão? O clorobenzeno é um gás, então precisa ser sob pressão. E o que vai acontecer? A temperatura vai fundir os hidróxidos de sódio e ocasionar uma reação de neutralização desse clorobenzeno, uma reação muito violenta, e vai ocasionar, sim, uma substituição desse cloro pelo um oxigênio, pela hidroxila. E aí formando o sal fenóxido de sódio, certo? Nesse processo. O fenóxido de sódio é, então, acidificado e produz o que nós chamamos de fenol. Só isso mesmo. O importante é chegar no fenóxido. Chegou no fenóxido de sódio, tudo é facilitado. Por quê? Porque só acidificar o fenóxido de sódio. Lembrando que essa acidificação tem que ser feita com ácido clorídrico, viu, gente? Não pode ser com ácido sulfúrico ou mesmo com ácido fosfórico. Porque o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico, ele pode ocasionar outras reações, porque eles são utilizados como catalisadores. Certo? Então, essa é uma reação industrial desenvolvida após a reação da fusão, a hidrólise do sal arênio de ozônio. Então, vamos lá. Próxima reação é a reação da fusão alcalina do benzeno sulfato de sódio. Mesma ideia, mesmo princípio. Tem o sal sulfonato de sódio, benzeno sulfonato de sódio, vai reagir com hidróxido de sódio a uma temperatura de 350. Observe que aqui não tem mais sob pressão. Por quê? Porque o benzeno sulfonato de sódio é um sal, então ele é sólido. Então o que vai acontecer? Vai fundir os dois juntos a essa temperatura e aí vai formar o fenóxido. Formou o fenóxido, o que a gente faz? Acidifica com ácido clorídrico e vira fenol. Então, novamente, outra reação também a nível industrial. Próximo. Reação do hidroperóxido com meno. Observe. Nessa reação ela é um pouco mais complexa, ela tem mais etapas. Ela é feita por várias etapas. Primeiro, o benzeno é convertido em cumeno. Como é que é essa conversão? Existem duas formas. Utilizando o propeno ou utilizando o cloro isopropeno, ou seja, cloreto de isopropila. A diferença é a condição reacional. Com o propeno eu preciso disso. Temperatura de 250 graus, ácido fosfórico como catalisador sob pressão. Se for com esse camarada, eu vou utilizar outro tipo de condição reacional. Qual é a condição reacional para o cloreto de isopropila? Primeiro, cloreto de isopropila. Droga, errei. Cloreto de isopropila. O que vai acontecer? A condição reacional é essa, ó. Cloreto de alumínio, que a gente já viu lá em reação alcalina, a uma temperatura controlada de 0 a 5 graus Celsius. E isso daqui é uma reação de alquilação de Friedel-Crafts, certo? Também pode produzir o cumeno no processo. Produzir o cumeno, beleza, produziu o cumeno, o que é que eu faço agora? Vou para uma segunda reação. O cumeno, pronto, eu vou reagir com oxigênio a uma temperatura controlada entre 95 a 135 graus sob pressão. Por que sob pressão? Porque eu tenho um oxigênio que é um gás. Vou produzir o hidroperóxido cumeno, que é esse camarada aqui, ó. Vou formar um peróxido. Esse peróxido, hidroperóxido cumeno, depois de produzido, ele vai reagir novamente, só que agora em meio ácido. Agora no segredo, tem que ser o ácido sulfúrico a 10%. Ó, concentração de 10%. Não é puro, concentração de 10%.
e vamos aquecer a uma temperatura controlada entre 50 e 90 graus. Há uma pequena diferença, tá vendo? Ó? Aqui de 95 para 135 e aqui de 50 a 90, temperatura menor. E aí eu vou produzir duas substâncias comercialmente industrial, ou seja, de produção industrial de larga escala e de uso comercial, que é a acetona e o fenol. Então, essa reação é vantajosa por esse pequeno detalhe. Eu acabo produzindo duas substâncias de uso comercial. Depois, só destilar, eu vou obter as duas separadas. Certo? Então, essa é a grande vantagem da reação do hidroperóxido meno. Gerar a produção de duas substâncias, que é a acetona e o fenol. Beleza? Então, são essas aqui as formas de produzir o fenol. Tudo bem? Então, a síntese de fenóis, nós temos... Quais são elas? Vamos lá. Só para relembrar. Eu tenho reação de hidrólise do sal areno-diazônio, reação da hidrólise do clorobenzeno, reação da fusão alcalina do benzenosulfonato e a última reação do hidroperóxido meno, fazendo a substituição e conversão em fenol e acetona. A outra, agora vamos lá, né? Então nós vimos propriedades dos fenóis, reações, síntese dos fenóis, e agora nós vamos ver as reações com fenóis. Reações com fenóis. Primeiro, nós temos reações do tipo reação com a hidroxila fenólica e reações que ocorrem no anel aromático. Então, aí são dois tipos de reações ligados a fenóis. Primeira delas, a conversão da hidroxila em um grupo acílico, certo? O grupamento acilo. Uma das reações é substituição pelo grupo acilo, utilizando o anidrido ou o cloreto de acila, certo? O que vai acontecer aqui? Vou produzir um grupamento éster nesse processo. Substituir a hidroxila pelo éster. Pode ser de duas formas. Meio básico, usando anidrido, ou meio básico, usando cloreto de acila. Ah, pode ser com meio ácido também? Pode. Meio ácido também favorece essa reação. Certo? Aí vai depender do caminho reacional. Nós já vimos isso aqui em grupamento acilo, né? Lá em ácidos carboxílicos. Meio ácido e meio básico. Só o caminho que vai alterar. Então vamos lá. Então essa é a primeira reação com o grupamento hidroxila. Então aqui acontece na hidroxila. Certo? Formação do grupamento acilo. Muito utilizado para a produção de substâncias farmacologicamente ativas. Vamos lá. Outra reação é a reação de síntese de Williamson, que no caso nós vamos converter a hidroxila em um éster. O que acontece? Primeiramente, na reação de Williamson, vamos reagir o fenol com hidróxido de sódio. Esse hidróxido vai formar o fenóxido. Esse fenóxido vai reagir com o aleto de alquila. E esse aleto de alquila vai substituir, no caso, e agora vamos formar um éster. Bem simples a reação, certo? E aí, no final, nós vamos ter a saída do grupamento do aleto, né? Que é, no caso, geralmente usa-se o iodo, porque é um grupo abandonante mais efetivo, mais eficiente. Então, o iodo cai fora e substitui o grupamento do hidroxila por um éter. Ah, essa reação pode acontecer de outra maneira? Pode, utilizando outro grupo substituinte, que no caso aqui é o benzenosulfonato. Ou benzenosulfonato, desculpa. O alquilsulfonato, que a gente já viu essa reação aqui lá na produção de ésteres, utilizando os mesilatos e tosilatos. O grupamento sulfonato, ele pode ser permitir um excelente grupo abandonador alquila, que aí ocasiona essa substituição. E aqui a gente forma um sal também. Certo? Reações, então, as duas principais reações com o grupamento fenólico são essas. Convertendo ele em um éster, ou seja, num grupamento acilo, ou substituindo ele, formando um éter. Certo? Essas são as reações diretamente com a hidroxila. A reação com o anel aromático, ela pode ser de bromação, coloração e assim vai, mas os mais utilizados. Bromação do fenol. Existem duas formas. Se for meio aquoso, vai ser polibromação, vai entrar na posição orto e para. Se for meio utilizando
o sulfeto de carbono a uma temperatura controlada de 5 graus vai ocasionar uma monobromação na posição para. Olha só, o direcionamento da reação é a posição para. Por quê? Porque favorece a substituição na posição para devido ao impedimento estérico. Então, ó, favorecido a essa situação aqui. O bromo é muito volumoso, então é melhor ele sempre se ligar principalmente à posição para. Certo? Só é polibromado quando é meio aquoso. Outra reação, nitração. Ó, lembra da nitração que eu falei com vocês? A nitração, ela é favorecida pelaquela interação intramolecular. Olha só, quando a gente realiza a nitração, ela tem um direcionamento para a posição orto. Por quê? Por causa da interação intramolecular. Essa reação pode ser realizada utilizando ácido nítrico a 20% sob uma temperatura controlada, temperatura ambiente. E aí vai formar o quê? O nitrofenol na posição orto, principalmente. Vai formar o para também? Vai. Mas a proporção do orto é maior. E isso por causa da interação intramolecular, como eu mostrei aqui a vocês, ó. E aqui é intermolecular. Sulfonação. Aí vem um detalhe, ó. Existe duas formas de sulfonar. A 100 graus e a temperatura ambiente. Se eu sulfonar a temperatura ambiente, vai entrar na posição orto. Por quê? Porque vai ter interação intermolecular e eu estou favorecendo ela. Se eu aquecer demais, vai tudo para a posição para. Por quê? Aumenta a agitação das partículas e impede essa interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Então, ela vai o quê? Direcionar a posição para por causa do impedimento estéril. Inclusive, se eu aquecer o ortosulfonato, o ortohidroxibenzeno sulfônico, se eu aquecer ele a 100 graus, ele vai ser convertido em para hidroxibenzeno sulfônico. Certo? O ácido para benzeno sulfônico. Ok? Para hidroxibenzeno sulfônico. Essa, então, é a reação de sulfonação. São algumas reações que nós podemos observar. Existem outras? Existem. Vai depender muito do objetivo reacional. Qual é o tipo de medicamento que você quer. Agora, vem o que é importante. Vamos lá. As reações mais comuns utilizadas nos fenóis, que nós já trabalhamos no nosso dia a dia. Síntese de paracetamol e síntese de ácido acetil salicílico. São duas substâncias muito utilizadas hoje em dia, apesar de que o ácido acetil salicílico deu uma reduzida considerável, né, devido ao problema da dengue, né, que hoje em dia até você encontra mais em aspirinas, somente em medicamentos mais como assim de referência, né? Por quê? Ou então para o tratamento cardíaco, né, que é o caso do AS. Por quê, gente? Porque o AS tem aquela problemática de ser antiplaquetário e favorece hemorragia, ou melhor dizer, ela acentua a dengue hemorrágica. Então, devido a isso, nós não recomendamos facilmente o uso de ácido acetil salicílico. Ó, gente, eu estou dando uma acelerada, porque assim, aqui está todo o conteúdo de fenol de uma vez só, gravado, e vocês podem reassistir. Que poderia dividir esse conteúdo todo em 2 aulas, ontem e hoje. Mas aí eu estou gravando tudo de uma vez para facilitar o vídeo, né? Para vocês estudarem posteriormente. Qualquer dúvida, pergunta aí, viu? Vamos lá. O que acontece? Essa reação de Kolbe, gente, é a conversão do do fenol em um ácido acetil salicílico, certo? Na verdade, em ácido salicílico. Depois a gente converte ele em ácido acetil salicílico. Então, a síntese do ácido salicílico pode ser feita a partir do fenol. Como? Primeiro, observe. Eu tenho o fenol, ele vai reagir com hidróxido de sódio para formar o fenóxido de sódio. Tá ele aqui, ó, fenóxido de sódio. Esse fenóxido de sódio é, então, borbulhado com gás carbônico, certo? A uma temperatura controlada, sob pressão. O que vai acontecer? Vai ocasionar o que nós chamamos de carboxilação. Essa carboxilação vai produzir inicialmente esse intermediário, que é uma cetona. Olha só, uma cetona carboxilada. Essa cetona carboxilada, por reação tautomérica, é convertida então em salicilato de sódio, que olha só, sai de uma cetona e vira um enol. Lembra que eu falei? O fenol ele é mais estável do que a cetona. Por isso que a reação tautomérica se direciona principalmente à produção de fenol. E aí, então, vai voltar a ser fenol, carboxilado agora.
Depois eu acidifico com ácido clorídrico, ele vira ácido salicílico. Então, primeiro, eu carboxilo, vira uma cetona. Observe como é que acontece. O carbono é atacado pelo par de elétron na posição orto. É importante ser na posição orto por causa de quê? Por causa da interação intramolecular. O que vai acontecer aqui, então? O par de elétron da hidroxila vai cair, formando uma cetona, uma ligação dupla. Vai ter essa estrutura estável. Observe que a carga dele está estável. Então, é um sal cetônico. Esse sal cetônico sofre tautomerização e forma um fenol carboxilado, também um sal, que é o salicilato de sódio. Esse salicilato é então acidificado e vira ácido salicílico. Simples assim. Certo? Essa reação, o mecanismo reacional de produção, síntese tautomérica, não vou apresentar para vocês aqui todo, porque não há necessidade. Eu quero que vocês entendam a linha de raciocínio das reações. Então, primeira, carboxilação formando um intermediário cetônico. Esse cetônico sofre uma reação tautomérica, vira fenol. Esse fenol é acidificado, que no caso aqui é um salicilato de sódio, vira o ácido salicílico. Depois do ácido salicílico pronto, o que é que eu faço? Eu pego ele e realizo uma reação de acilação na hidroxila. Ó, aquele lá que a gente já falou, ó, a acilação hidroxila. Tá aqui, ó, anidrido acético ou cloreto de acila. O anidrido acético, em presença do ácido acético, né? Aqui é uma possibilidade. Na verdade, ele vai ser liberado. E aqui eu formo o ácido acetil salicílico. Certo? Esse aqui, geralmente, eu faço isso em meio ácido sulfúrico, né? Eu utilizo ácido sulfúrico ou fosfórico como catalisador. Isso aqui é mais fácil. É uma temperatura controlada entre 50 e 60 graus Celsius, que foi aquela reação experimental que nós fizemos lá de síntese do ácido acetil salicílico. Mandei que eu gravei, deixei gravado para vocês e vocês fizeram um relatório. Certo? Então aqui, essa reação aqui, ó. Essa reação é o que nós fizemos no laboratório, que é a síntese do ácido acetil salicílico. Qual é a ideia, gente? Sair do ácido salicílico para o ácido acetil salicílico. Aí tem a ver com as propriedades fenólicas. O ácido salicílico, ele tem a hidroxila e o grupo carboxílico, que são ácidos. E devido ao grupo carboxílico estar na posição orto, ele torna o fenol ainda mais ácido. Quando você converte isso em um éster, não tem mais hidrogênio ionizável. Aí agora passa a ser apenas um carbono, ou um hidrogênio que se ioniza facilmente. E aí vem um segredo. Aqui é um doador de elétron. Então, ele doa elétron para o anel e deixa esse ácido ainda mais, ou seja, ainda menos ionizável. Consequentemente, mais fraco. Então, a aspirina, o ácido acetil salicílico, é um ácido mais fraco do que o ácido salicílico. Consequentemente, os efeitos são os mesmos, né? Claro. O efeito colateral de queimação estomacal é reduzido consideravelmente por essa simples reação de substituição. Ok? Então, essa é a reação de síntese do ácido acetil salicílico. Tudo bem aí, gente? Ficou claro aí? Então, o encerramento de fenóis está aí. Tudo bem? Aí tem o paracetamol, também é uma reação que a gente tem a ver com fenóis. Deixa eu só limpar isso aqui. Certo? Paracetamol há uma pequena diferença, gente. Por quê? Primeiro, paracetamol ele precisa ter em sua estrutura o grupamento nítrico na posição para. Então, primeiro, aí vem um detalhe. Primeiro a gente vai clorar, né, na presença de cloreto férrico. Certo? Isso aqui geralmente vai estar uns 30 graus, 25 a 30 graus Celsius. E aí eu vou formar o clorobenzeno. O clorobenzeno vai reagir com ácido nítrico em ácido sulfúrico. E aqui vai formar como principal produto o nitrobenzeno. Certo? Esse nitrobenzeno nós vamos reduzir ele
tetraborohidreto de sódio, certo? Em meio básico. E aí eu vou formar o grupamento amino. Esse grupamento amino, agora eu vou fazer o quê? Vou reagir ele, ó. Opa. Meio básico. E ocasionar a fusão alcalina a 350 graus Celsius. Clorobenzeno. E aí vai formar o fenóxido. Fenóxido primeiro. Fenóxido de sódio. Esse fenóxido eu vou acidificar em ácido clorídrico, certo? E vou obter aqui o fenol ligado a NH2. Ah, mas ainda não é o paracetamol. Aí eu vou reagir aqui agora, ó, com anidrido acético. Ah, mas professor, anidrido não vai reagir com hidroxila? Não, não vai. Porque o grupamento amino tem maior facilidade de reagir com esse anidrido do que a hidroxila. Aqui pode ser meio ácido, meio básico. Neste caso, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação agora do paracetamol. Quem é o paracetamol? É o para-amino fenol. Para-amino-fenol. Desculpe, faltou um pequeno detalhezinho aqui, que é o N. Esqueci aqui, vou botar aqui. N-acetil. Etil para amino fenol. Pronto. Então essa é a produção do paracetamol. Também questão do reação fenólica, produção de medicamento. Ok? Então a gente encerra todo o conteúdo de fenol com isso aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo. Ô, Flávio, pode deixar um pouquinho aí na tela só para me copiar aqui? Pode. Só um instantinho, viu? Certo. Então, vou parar a gravação aqui para não ficar muito grande e eu já posto lá no YouTube para vocês poderem ter acesso. Certinho?